Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vim trazer notícias para vocês. Então, a primeira coisa que eu tenho para conversar com vocês é sobre a minha broncoscopia, né? A broncoscopia de revisão. Ela foi feita no dia 19 de abril. Ela deveria ter sido feita no dia 18 de abril. Porém, quando eu cheguei no médico, ele conversou comigo, perguntou como que eu tava e resolveu que nesse dia, no dia 18, ele ia passar apenas uma tomografia para ver como estava. E no dia 19 de abril, no dia seguinte, na terça-feira, eu iria fazer a broncoscopia, mas não teria necessidade de ficar internada. Eu poderia vir de casa mesmo, fazer o procedimento e ir embora. Eu fiz a tomografia no hospital mesmo, não deu nada, estava tudo bem. E aí eu voltei para casa e esperei até o dia seguinte. No dia seguinte eu fui cedinho para o hospital, fiz minha internação, fiz a broncoscopia e ele me falou que estava tudo bem. Realmente, quando eu fui para fazer a broncoscopia de revisão, eu não estava sentindo nenhum cansaço. A única coisa que ainda continua me incomodando é a tosse, mas o cansaço eu não tinha. Então, estava tudo ok, né? E bateu com o que o médico falou, porque ele disse que estava tudo bem no local onde foi feito a traqueoplastia. Estava tudo ok, não tinha reestenosado, pelo menos naquele momento. Então, estava tudo tranquilo, não tinha com que eu me preocupar. Só que aí, todas as vezes que a gente sai do hospital, a gente leva um relatório de alta para casa. E aí eu fui comparar o relatório de alta dessa broncoscopia com a última vez que eu fiquei internada, que foi o momento da cirurgia. E aí eu percebi que teve uma alteração do tamanho da traqueia, porque quando eu saí do hospital, quando eu fiz a traqueoplastia, eu saí de lá com 40% de obstrução. E dessa última vez, quando eu fui fazer a broncoscopia de revisão, no meu relatório de alta vinha dizendo que eu já estava com 50% de obstrução. Realmente era uma situação já esperada, a gente poderia esperar que isso acontecesse, porque, como eu falei para vocês no vídeo lá de traqueoplastia, a minha estenose era muito longa e por essa razão não foi possível tirar toda, então ainda ficou um pedacinho de estenose. E é lógico que com essa observação que eu pude fazer entre os dois relatórios de alta, eu fiquei sim meio triste, né? Não tem como a gente ficar alegre sabendo que ela voltou a fechar, mesmo que pouquinho. Por outro lado, o meu médico disse que o local lá da anastomose tava bem, ele tava conseguindo passar com o aparelho, então mesmo que ela tenha diminuído, minha traqueia ela ainda conseguiu se manter firme em um calibre que dá para eu respirar bem, né? E eu não tinha precisado dilatar novamente. E isso já fazia o quê? Acho que já fazia uns 2 meses, eu já estava perto de 2 meses. E antes, com 1 mês, eu já precisava estar correndo para o hospital. E depois da broncoscopia de revisão, meu médico passou para falar comigo e pediu que eu retornasse ao ambulatório uma semana após. Na segunda-feira da semana seguinte, eu fui até o ambulatório, conversei com ele. E ele marcou outras consultas, né, de revisão, para tipo, ele ficar sabendo como é que eu tô, o que eu tô sentindo. E a gente foi caminhando dessa forma. Eu sempre indo para as consultas para que ele me avaliasse. E aí passaram-se algumas semanas, eu fui para a consulta, conversar com ele. E no hospital ele tem uma ladeira. Ladeira entre aspas, né? Tem um caminhozinho a pé que a gente precisa fazer até chegar no ambulatório. E quando eu fiz esse caminho, eu senti que eu já cansei. E era coisa que eu não estava sentindo assim que eu fiz a cirurgia. E eu achei estranho e já comentei com ele quando cheguei no consultório. E ele me falou o seguinte, a gente vai precisar fazer algumas dilatações aí. E a primeira data que foi marcada para fazer essa dilatação foi dia 3 de maio. E aí foi o mesmo processo da broncoscopia de revisão. Eu não precisei ficar internada, eu fui no dia seguinte, porque as consultas no ambulatório é sempre às segundas e os procedimentos sempre na terça. Então, eu fui no dia seguinte, em jejum, não precisei ficar internada, e fiquei aguardando o médico chamar, né, para fazer o procedimento. Só que depois de um tempinho aguardando o médico para fazer todo o procedimento, ele chegou para conversar comigo e falou o seguinte: infelizmente não vai ter como fazer hoje, porque a gente não tá com o equipamento adequado. Depois que se faz a traqueoplastia, o equipamento não é mais o comum, é um equipamento mais delicado, e a gente não tá com esse equipamento aqui hoje, então não vai ser possível fazer hoje. Porém, se você sentir falta de ar, se esse seu cansaço piorar, você pode voltar na emergência, que aí a gente vai ter que fazer realmente com o equipamento comum. Infelizmente, como não tinha como fazer nada, eu voltei para casa e aguardei a consulta da segunda-feira da semana seguinte. Na segunda-feira, dia 9 de maio, eu fui para o ambulatório novamente
e o meu médico passou a solicitação para fazer a broncoscopia, que é um papelzinho para que eu mostrasse lá na recepção do hospital e pudesse entrar para fazer o procedimento. Na terça-feira, dia 10 de maio, eu fui para o hospital, apresentei o papel e entrei no hospital para fazer o procedimento. E eu acho que quem me acompanha no Instagram da estenose, viu que eu postei lá uma fotinho lá com um soro na mão. Eu tinha acabado de fazer o procedimento ali. E o que é que acontece? Quando a gente sai do centro cirúrgico, acaba o procedimento, ficamos em uma salinha chamada RPA, Recuperação Pós-Anestesia. E a gente fica lá até estar bem acordado para poder ir embora, ou então ir para a enfermaria, ou enfim, o que o médico passar para você fazer depois. E quando eu tava acordando lá no RPA, eu escutei as enfermeiras falando assim: não, essa daqui ela vai ficar internada. Aí eu já olhei meio assim, eu, internada? Porque pra você ficar internada é pra ficar em observação. E pra ficar em observação foi algo que saiu que não era esperado, certo? E aí eu comecei a perguntar, né, as enfermeiras, eu fui ficando mais acordada, mais esperta, e comecei a perguntar, né, o que tinha acontecido, o porquê que eu ia ficar internada, porque da última vez, ok, eu não fui fazer dilatação, fui fazer uma broncoscopia de revisão, mas mesmo assim eu saí no mesmo dia. E aí ninguém me falava nada, tipo, fazia, não, eu não tô sabendo não, mas eu vou procurar saber para lhe informar. Aí eu perguntei a outra pessoa, mesma resposta, eu comecei a ficar meio desesperada, né, porque não parecia que elas não sabiam, parecia que elas não queriam falar, não sei, para não assustar, enfim. Era pra mim parecia isso. E aí eu comecei a ficar meio desesperada com toda essa situação. E depois de um tempo que eu já tinha perguntado o porquê da minha internação, chegou uma enfermeira para me explicar, né, pelo menos dar uma prévia. Ela falou que a minha traqueia tava tudo normal, não tinha problema, não tinha fechado, não tinha nada. E eu ouvindo e já dizendo, oxi, não entendi então, por que eu vou ficar internada? Aí ela continuou, porém, o médico encontrou um abaulamento na carina. Não sei se vocês sabem o que é carina, mas se vocês não sabem, eu vou deixar aqui no cantinho da tela, só para vocês terem noção do que eu tô falando. E esse abaulamento é como se fosse um inchaço. É tipo uma estenose, entendeu? É um inchaço que dá na parede do local, no caso na parede da carina. Pelo menos foi isso que eu consegui entender quando me explicaram o que era esse abaulamento. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, além da traqueia, agora vai vir mais essa. E não vou mentir, eu fiquei meio desesperada, porque eu tô tentando sair de um problema e tô entrando em outro e eu não sei nem o porquê. Eu tive informações bem superficiais, assim, porque aparentemente nem os médicos conseguiram entender o porquê que isso aconteceu. E foi por essa razão que eu precisei ficar internada no hospital. Porque como nem os médicos entenderam o que aconteceu, eles queriam me avaliar para ver como eu ia ficar de um dia para o outro. Na realidade, eu achei até que ia ficar muito mais tempo, mas graças a Deus não precisou. Eu fiquei na terça-feira, que foi dia 10 de maio, até a quarta-feira, 11 de maio. Quando foi na terça-feira, os médicos foram me ver como é que eu tava, como tava a minha respiração, o que eu tava sentindo. E graças a Deus eu não tava sentindo nada, só a dor, né, da garganta. Eu ainda perguntei a uma residente do meu médico o que seria esse abaulamento, até para entender melhor qual era o problema. E a explicação que ela me deu foi a mesma que a enfermeira me deu. Depois disso, eles me deram alta e eu pude vir para casa. Mais informações eu só vou conseguir realmente daqui a 15 dias, que é quando eu vou passar pelo meu médico mesmo, né, que vai poder me dar alguma informação, alguma explicação do que aconteceu e por que aconteceu. E aí eu volto para falar com vocês aqui e explicar melhor tudo que tá acontecendo. Então é isso, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.